Olá, seja bem-vindo à nossa live, que tem como tema Consciência em meio à literatura. Hoje nós iremos apresentar sobre a literatura com a cultura afro. Temos aí como palestrante eu, Mônica de Araújo Barbosa, e Cremilda Pereira dos Santos. Vou fazer minha audiodescrição. Sou uma moça negra, tenho o cabelo cacheado, estou com a trança, que representa a cultura afro, teve sua origem, né, na cultura africana, a trança. Sou graduante do curso de letras, estou usando uma blusa listrada e uso batom rosa. Passo agora minha fala para a Cremilda. Olá, vou fazer também minha autodescrição. Sou negra, cabelo cacheado, estou usando um batomzinho, um brinco também afro, um colar afro e um macacão estampado. Sou graduante do curso de letras português. Hoje nós iremos começar na nossa live aí, em comemoração à Consciência Negra, hoje, dia 20, nós comemoramos aí o Dia da Consciência Negra. Partindo disso, vamos ter aí como surgiu o Dia da Consciência Negra. Irei passar minha fala para a Cremilda. Partindo disso, nós vamos aí para a arqueologia, né? A arqueologia, ela vai mostrar aí o que seria a introdução da cultura afro. Então, como é que surgiu a cultura africana? Como é que surgiu os povos africanos? Historicamente, a gente sabe por meio de uma prova que é a Lucy, que está no Museu Histórico Brasileiro, ela contempla aí o que seria o início da civilização, que é uma africana, né? Ela é uma das mulheres, é a mulher mais antiga da humanidade. Então, a arqueologia, ela aponta que a África é um território habitado há mais tempo no planeta. Isso resulta a profusão de idiomas, como 1000 línguas, a religião, regimes políticos, condições materiais, habitação e atividades também econômicas vai ser encontrado na África. Atualmente, o continente africano ele ocupa o quinto da Terra, com mais de 50 países e quase 1 bilhão de habitantes. Sem falar que a primeira civilização registrada, que é a Mesopotâmia, ela vai ter início aí no continente africano. Então, a África é o centro da humanidade por ser o início do que chamamos de vida e o que chamamos de civilização. Então, vamos saber um pouco, né, sobre essa escravidão e como surgiu, né, o início do preconceito. Então, no final do século XV e início do século XVI, a Europa estava no seu apogeu, como dona dos mares e do dinheiro. Então, o homem branco estava no pedestal.
Então, iniciaram a colonização da América, né, que estava recém-descoberta, então, implementando o produtivo baseado na mão de obra escrava. Assim, as populações indígenas foram escravizadas e exterminadas, e o que resultou na diminuição da mão de obra escrava indígena. Então, para substituí-lo, os europeus voltaram os olhos para a África, dando a escravidão negra. Então, a África passou a sofrer durante séculos, mais ou menos 4 séculos, é muita coisa, né? Uma expoliação de traficantes de escravos pelos governos europeus. No Brasil, o racismo tem raiz na escravidão, que foi a anulação dos valores da cultura negra pelos colonizadores, com o objetivo de legitimar a dominação. Então, entre 1550 e 1850, foram deportados para o Brasil mais de 4 milhões de africanos. História muito triste, né? Está enraizada essa cultura até hoje. Então, partindo disso, a gente vai para o preconceito racial. Como o Cremilda havia falado, né, o início do que chamamos de preconceito iniciou ainda no período colonial, no período de escravidão dos negros. Então, a gente vai ver com o preconceito racial em meio à sociedade moderna. Será que esse preconceito ainda existe, ainda persiste nos tempos atuais, em um tempo modernizado? Então, é isso que a gente vai ver. Existem muitas campanhas hoje em dia, palestras, até mesmo protestos contra essa prática, como é no caso dos Estados Unidos, né? Teve ali a morte de um negro, e lá eles começaram a se revoltar, fazer manifestações em busca de uma justiça em meio a um preconceito racial. Portanto, mesmo com tudo isso, muitas pessoas não se constrangem, perdão, com o que é o ato de discriminação. O preconceito, em geral, ele se refere a várias questões. A primeira questão está no preconceito racial pela cor. É você olhar para aquela cor e dizer que a minha cor é superior à sua. Então, o que é esse racismo racial? É um racismo voltado para a sua etnia, para a sua cor. E já no segundo preconceito, que é o chamado preconceito de status físico, ou seja, se a pessoa é gorda, se a pessoa é magra, se a pessoa é baixa, é alta, está relacionada ali às questões do pessoal, aquelas questões voltadas para o físico. É não se encaixar naquele padrão de beleza. Por exemplo, o padrão de beleza moderno é uma mulher magra, uma mulher fitness, e a mulher gorda já não é bem vista em sociedade, já não é considerada uma mulher saudável. Então, isso aí é o que chamamos de um preconceito estatura física, que também tem outro nome nos dias atuais como bullying, que é muito discutido dentro de sala de aula. E a gente falando aí de preconceito, a gente vai remeter também a Jorge Amado, porque foi um dos escritores que mais defendeu a questão religiosa, e ele, quando ele se torna deputado, ele cria primeiro o artigo 5 da Constituição, que aborda a questão religiosa. A cultura afro, né, a questão religiosa africana, é meio ao candomblé. E nos dias atuais existe um sério preconceito, um forte preconceito, com relação à religiosidade afro. Então, aí no artigo 6 ele exemplifica: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado a livre exercício dos cultos religiosos e garantida, no forma da lei, a proteção aos locais de culto e a sua liturgia. Então, aí nessa lei dá aquela liberdade religiosa, a liberdade de eu escolher a minha religião, de eu profanar a minha religião. No próximo artigo, que é o artigo 8, ele exemplifica ainda mais. Abre aspas. Ninguém será privado de direitos e motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, sendo se as invocar para eximir-se da obrigação legal a todos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixadas em lei. Então, quem é contra, quem inflige o artigo 6 tem a sua penalidade. Ou seja, se eu sou contra aquela religião, por lei, eu estou infringindo o artigo.
Então, vamos, né, conhecer um pouco, né, dessas nossas heranças culturais. Nós herdamos muita coisa boa. O samba, a feijoada, a música black, o berimbau, a capoeira e o candomblé. Então, são heranças culturais, né, trazidas pelos nossos afrodescendentes ao Brasil. Dentro desse contexto, é inegável que os escravos contribuíram muitíssimo para a construção da nossa identidade brasileira, a fim de que houvesse o devido reconhecimento. No ano de 2003, né, como eu já falei, que foi aquela lei decretada, né, de 10.639, e cuja função é tornar obrigatório o ensino da cultura e história brasileira africana nas escolas de todo o país. Embora essa lei tenha se tornado uma conquista, ela está muito longe de solucionar o problema, né, no ensino, porque são várias questões, né, gritantes, infelizmente, ainda em nosso país. Então, partindo disso, a gente vai ter aí um dos grandes representantes da nossa literatura, se não o maior representante da literatura brasileira, que é o Machado de Assis. Para quem não sabe, Machado de Assis, por muito tempo, por muitos anos, ele foi esbranquiçado, ele foi modificado para ser visto como autor branco. Então, eles achavam que a venda dos livros, por ele ser um autor branco, iria fluir mais. Então, nos dias atuais, com os estudos, inclusive até com a plataforma agora de estudo do MEC, eles apontam em artigos científicos, estudiosos não só da área da linguística, mas também da psicologia, que ele foi um autor negro, mas que, com o passar do tempo, de forma preconceituosa, utilizaram-se da imagem de Machado de Assis como branco. Então, Joaquim Maria Machado de Assis foi um escritor brasileiro considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores um dos maiores, se não o maior nome da literatura brasileira. Então, ele fez obras incríveis, obras que são ali de protesto, de mostrar como o racismo acontecia. Uma dessas obras que a gente mais vê a questão racial é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Coloquei aí os dois exemplos, um exemplo clássico para a gente fazer a comparação, sendo que um é do filme Memórias Póstumas de Brás Cubas, baseado no livro de Machado de Assis, e essa imagem aqui é de uma escrava que está fazendo papel aí de cavalo, né, de cachorro. Um minutinho para beber água. Então, a gente vê aí nessa imagem as duas comparações. Machado de Assis, ele traz essa questão para ser debatido, para ser analisado dentro da obra dele como uma crítica social, como há uma forma de mostrar que o negro é visto de forma selvagem, como o negro é visto de forma pejorativa, como é visto de forma preconceituosa. Então, o negro, ele não tem a voz, ele não tem a humanidade, ele não é considerado como branco, ele não é visto como branco, ele é visto como algo diferente, como animal, como algo grotesco, algo bruto. Então, é essa questão trazida do Machado de Assis, inclusive tem esse trecho, ele até incita dizendo que a burguesia é hipócrita em dizer que cuida dos escravos, cuida dos negros, e ao mesmo tempo os trata como de forma selvagem. E a gente parte para outro escritor também negro, que é o Lima Barreto. O escritor Lima Barreto, que também é chamado de Afonso Henrique de Lima Barreto, ele nasceu no dia 13 de maio de 1871, na cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, ele viveu na favela, ele morava ali na periferia, então ele vivenciou muita coisa. Era negro de família pobre. Sua avó materna, a Geraldina Leocádia de Conceição, foi uma escrava alforriada. Sua mãe era professora primária e morreu de tuberculose quando Lima Barreto tinha 6 anos. Seu pai era tipógrafo, porém sofreu de doenças mentais. Ele foi internado até várias vezes em clínicas psiquiátricas, inclusive nos últimos dias de Lima Barreto, ele também teve que se internar em clínica psiquiátrica. O autor, no entanto, tinha um padrinho com posses, que era o Vicente Ouro Preto, o que permitiu que o escritor estudasse no Colégio Pedro II, depois ingressou na Escola de Politécnica, mas não concluiu o curso de engenharia, pois precisava trabalhar.
Então, em 1903, ele fez um concurso e foi aprovado para atuar no junto à diretoria de expediente da Secretaria de Guerra. Então, assim, concomitantemente, o trabalho como funcionário público, escrevia seus textos literários. E ali ele começou a produzir suas obras literárias, começou a analisar as questões sociais, e ele fez parte importante dentro da literatura. Ele foi um autor pré-modernista. Então, o que se torna um pré-modernista? Cuidado nas horas de vestibulares, tá? Quem está assistindo já para ter uma base para o vestibular, que o pré-modernismo não é uma escola literária, mas faz parte ali da divisão do que seria uma literatura arcaica, antiga, para vir uma literatura mais modernizada. Então, é a ponte para o que foi o parnasianismo, o realismo, o naturalismo, e quietismo, barroco e tudo mais, para vir a fase moderna, que é as três fases do modernismo e a literatura contemporânea. Então, ele está ali entre o meio, né? Ele está dividindo as duas linhas de pensamento. Ele acabou, infelizmente, falecendo por uso excessivo e abusivo do álcool, mas ele foi um dos grandes escritores que o Brasil já teve. Coloquei algumas falas ditas por Lima Barreto. Abre aspas. É triste não ser branco, fecha aspas. Então, essa frase, é triste não ser branco, a gente tem uma ideia de como ele se sentia em uma sociedade que era branco, vamos dizer assim, que trazia o branco como centro, que o branco é que vivia, o que podia pensar, o que poderia agir, e não o negro. Então, ele estava saindo ali do que seria uma escravidão para o início de uma modernidade. Então, ele vê esse impacto ainda acontecendo mesmo depois da escravidão. Abre aspas. Deixe as mulheres amar à vontade, fecha aspas. Outra questão modernista voltada para o início, o fim do machismo, né? Então, deixe as mulheres amarem, deixe as mulheres se divertirem e viverem, porque elas são livres. Então, essa é uma ideia aí contra-machista de Lima Barreto. Abre aspas. No futuro, escreverei a história da escravidão negra no Brasil e a sua influência na nossa nacionalidade. Fecha aspas. Então, ele acabou fazendo isso na sua obra. Triste Fim de Policarpo Quaresma é um exemplo bem clássico disso, de que a história de um negro vai ser trazida novamente. Até a sua obra principal, que vai falar sobre o racismo, que é o Mulato. Próximo frase dele, abre aspas. Eu, mulato ou negro, como queiram, estou condenado a ser sempre tomado por contínuo. Então, ele está sempre dizendo ali, estou sempre tomado pela essa escravidão, mesmo que eu faça a melhor coisa possível, sempre vão ver o negro como escravo. Outra frase, abre aspas. A covardia mental e moral do Brasil não permite movimento de independência, fecha aspas. Porque, mesmo independente, mesmo livre da escravidão, o Brasil ainda tinha o racismo. Então, existe aí uma covardia mental e moral na questão do racismo. E, por fim, vou trazer a última frase dele, abre aspas. Dante foi um pouco vagabundo, Camões idem, Boccaccio também, e muitos outros que figuram os dicionários bibliográficos e têm estátua na praça, fecha aspas. Então, é isso que ele está dizendo. Eu não tenho minha estátua na praça, não tenho meu nome reconhecido, mas Camões tem, Dante tem, Boccaccio tem. Como a gente sabe, Camões fez parte ali do humanismo, Boccaccio fez parte ali um pouco do romantismo, e eles foram autores importantes na literatura portuguesa, que influenciaram tanto a literatura brasileira, mas que eles têm mais nome, mais renome pela sua cor, por estar ali na estátua, mas pela sua questão racial e não pelas suas questões intelectuais. Então, é esse o questionamento. Por que não colocar, por exemplo, Machado de Assis, que era negro, que foi um dos grandes representantes da nossa literatura? Por que não colocar até ele mesmo, Lima Barreto, como um dos grandes representantes? E diversos outros escritores negros, até o Gregório de Matos, né, que é baiano, ele também poderia encaixar aí nessas questões raciais. Por fim, finalizo aí com a citação de Shirley Pimenta com relação aí a Lima Barreto, abre aspas, a saúde do escritor não estava bem nesse aspecto. Desde os 25 anos, teve início de calvário particular do escritor. Adquiriu uma fraqueza geral da sua saúde, debilitou-se.
Aos 29 anos, sofre de hipotireoidismo e reumatismo poliarticular. Sofrera de maleita na infância, as doenças se repetiam aos 30 anos. Aos 31, já com alguns sintomas de dependência alcoólica, manifesta-se nele o hipercinese cardíaca, também decorrente do abuso de álcool. E aos 33 anos, a depressão e a neurastenia. Aos 35, apresenta anemia pronunciada e aos 37 quebra a clavícula e é acometido pelos primeiros ataques de epilepsia tóxica, também comum aos dependentes de álcool, ocasião em que é considerado inválido para o serviço público e é aposentado em dezembro de 1918, e ele acaba morrendo de alcoolismo ainda jovem. Essa é uma fala aí de Shirley Pimenta, uma das grandes estudiosas da biografia de Lima Barreto. Nós temos também, né, outra mulher empoderada, Maria Firmina dos Reis. Também era negra, filha de mãe branca e pai negro, registrada sob o nome de um pai legítimo e nascida na ilha de São Luís, no Maranhão. Maria Firmina dos Reis, 1822 a 1917, fez de seu primeiro romance, Úrsula, algo até então impensável, que foi um instrumento de crítica à escravidão por meio da humanização de personagens escravizados. Então, além dela ter sido lançado um gênero literário sem precedentes no Brasil e dado as diretrizes para os romances abolicionistas que apareciam apenas décadas depois. Então, Firmina, ela foi a primeira mulher a ser aprovada em concurso público como professora primária. E ela se sustentava com seu próprio salário. E ela também abriu uma escola para meninas e meninas, que não chegou a durar muito tempo, né? Porque aqui dali causou um escândalo em Massaricó, em Guimarães, onde foi aberta, né? Então, outra história de superação, onde ela tentou lutar, né, o máximo, tanto para a vida dela e para outros também. Fica aí também mais um exemplo de vida. E assim a gente finaliza, né, nossa live. Venho agradecer a Cremilda pela participação. Espero que a gente tenha contribuído para o enriquecimento, né, de sua aprendizagem e venha também trazer coisas boas, venha refletir, fazer você pensar o que é o Dia da Consciência Negra. Não é só uma coisa, uma data sobre papel,
né? É algo para a gente refletir, para a gente analisar quem foram os negros importantes dentro do nosso Brasil. Não só na nossa literatura, né? Mas a gente vê também a forma da história como um todo. A gente vê personagens da nossa história se superando, a gente vê um povo sofrido, um povo que até hoje ainda sofre preconceito pela sua forma de pensar, sua forma de agir, sua religião, sua forma de linguagem. Inclusive, infelizmente, nossa língua portuguesa, a gente veio né, trazendo de Portugal, mas a gente também poderia ter nossas outras línguas, como a língua africana, como a língua tupi, que já estava aqui, né, há muito tempo no Brasil, com os índios. Então, essa questão deveria ser analisada e refletida cada ano, deveria trazer mais e mais foco a questão da consciência do povo negro, da cultura africana. É o dia 20 de novembro, viva! O dia da consciência negra, né? Que nós tenhamos a consciência de estar transferindo para outras pessoas, né? Essa data, essa história, né? Que ela tem que ser exaltada para que tenha cada dia mais consciência e que a gente valorize a nossa raça, a nossa cultura, para que não seja dominada, né? Como sempre foi. Então, um abraço, espero também que tenham gostado. A lista de presença vai estar na descrição do vídeo, assim como o nosso site. E outra coisa, que já ia me passando, com relação à lista de presença. Quem assinar a lista de presença terá o direito de um certificado, certo? O certificado vai ser padronizado com seu nome bonitinho. Então, responda a lista de frequência que está aqui abaixo na descrição. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.